confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É bom estar mais uma vez na casa do Senhor, estar com a igreja da Cidade Jardim e procurar meditar na palavra do Senhor, porque nós cremos que Ele é autoridade, Ele é bênção na vida de cada um de nós. Deus nos preparou um texto para meditarmos nessa noite, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero começar a partir dos versículos 22, onde o texto diz da seguinte forma: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meta fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes metei fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dado, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não haviam uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nenhuma.
Nós já falamos anteriormente que Israel passava por uma situação muito delicada, muito difícil. Israel tinha como rei, que era o rei Acabe, o pior rei possível na face da terra naqueles dias, considerado um dos piores reis de Israel. E isso trouxe consequências para o povo de Deus, porque os princípios de Deus já não eram mais dentro do povo de Deus. Interessante é que quando o nosso governante ele distancia de Deus, as consequências seguem e alcançam também os seus governados. Não é diferente também nos dias de hoje. Por isso nós precisamos ter uma nação cujo Deus precisa ser o Senhor, para que a bênção do Senhor venha chegar também sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. E se passava em Israel exatamente essa circunstância, onde um rei tinha deixado então os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. E é levado em xeque, é levado uma questão em relação ao Deus de Israel e a Baal, o Deus da profetisa, o Deus de Jezabel, esposa de Acabe. Encontra-se no Monte Carmelo um momento onde que vai ser oferecido um sacrifício. E Elias, o texto conta, entre os versículos 20 em diante do capítulo 18, há uma conversa entre os profetas de Baal e Elias, dizendo: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel, esse será o Deus verdadeiro. E foram feitos 2 altares, um para Baal e outro então para o Deus de Israel, o Deus que Elias servia. E Elias disse: olha, vocês são muitos, então vocês começam primeiro. E a ideia do texto é: olha, vamos fazer o altar, colocar o novilho, mas não iremos colocar fogo. Mas o Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro. E Elias disse então para os profetas de Baal: vocês são muitos, então vocês começam primeiro. O texto conta então que eles assim o fizeram. Eles colocaram então as pedras, colocaram então a lenha e depositaram o novilho em cima. E eles começaram a clamar, a gritar a Baal para que pudesse responder então a eles. Como de costume, eles começaram a se autoflagelar, lançavam facas, setas sobre as suas costas, até que o sangue derramasse, gritavam, clamavam, e nada estava acontecendo. E Elias começava a dizer: olha, vocês devem gritar mais alto. Elias começou a zombar deles. Pode ser que ele esteja fazendo algo, ou dormindo, ou acudindo a alguém. E cada vez que eles clamavam e gritavam, nada acontecia. E Baal não respondeu aos seus profetas. Chegou o momento de Elias conversar e clamar a Deus. Mas Elias não começou simplesmente clamando a Deus. Mas o texto vai nos falar que Elias, ele começou restaurando as pedras, restaurando a lenha e colocando o novilho de uma forma correta. Eu posso aprender nesse texto aqui que Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Interessante que em nosso culto, em nossa comunhão com Deus, Deus não vai nos responder se eu não restaurar o meu altar. O meu altar é a minha vida. Se eu não restaurar a minha vida diante do Senhor, não tem como Deus responder às minhas orações, minhas intercessões. Porque há uma separação entre o homem pecador e Deus. Deus não se mistura com o homem pecador. O texto aqui então, de 1 Reis 18, falando sobre essa história, então fala então que a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. E Elias pede ainda mais, que depois do altar restaurado, ele pede que joguem água em volta de todo aquelas pedras, em volta de todo aquele sacrifício que ia ser feito. Jogasse águas em cima também.
E eles o fizeram isso. E Elias, depois de restaurar o altar, ele volta-se para o seu Deus, para o Deus verdadeiro, e clama ao Senhor. E o texto fala que o Senhor fez com que fogo descesse dos céus. E não só descesse dos céus, e o fogo veio, queimou todo aquele altar. Não só queimou o novilho, as lenhas, mas queimou as pedras, tudo que estavam ali. E aquela água que estava em volta também, toda ela foi queimada, desapareceu. Fica então descrito aqui que Israel tinha um Deus verdadeiro. O que eu posso aprender então nesse texto? Que quando você restaura o altar do Senhor, Deus responde você. As pessoas que estavam ali começaram a glorificar ao Deus verdadeiro, começaram a glorificar a Deus, porque Deus estava naquele lugar. O que eu posso aprender aqui com você nessa noite? É que quando você restaura o seu altar com o Senhor, Deus abençoa a sua vida, Deus cuida de você. E muitas vezes há algumas questões pequenas que estão dentro de nós, que precisam ser restauradas, deixadas, lançadas de fora. Algumas circunstâncias que às vezes nos impedem de ter uma plena comunhão com o nosso Deus. E você precisa mudar a sua história, mudar a sua vida. Nós estamos em dias difíceis, de incertezas, mas o Deus que você serve ainda é o mesmo. O Deus que você serve é aquele que sempre vai cuidar de você e olhar por você. Mas você precisa, em primeiro lugar, restaurar a sua vida diante do Senhor, para que Deus faça morada em você. Você precisa então deixar Deus fazer a mudança necessária em todo o seu ser, em toda a sua vida. Eu clamo a você nessa noite, que você venha deixar Deus fazer a mudança necessária em toda a sua vida, para que a sua vida venha ser totalmente restaurada segundo a vontade dEle, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo pela Tua casa, pela Tua igreja. Venha restaurar, ó Pai, as nossas casas, restaurar a nossa vida, segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Ministre a Tua bênção sobre esses lares que estão nos ouvindo aqui nessa noite, e venha restabelecer as suas vidas, restabelecer, ó Pai, a cada um deles segundo a vontade do Senhor. Eu clamo, eu oro, eu intercedo em nome de Cristo Jesus. Amém.